Oi, tudo bem? Eu sou a Aline Andrade, esse é o canal Essência Divina e hoje eu vou falar sobre as 5 principais dores que eu passei durante a minha história de vida até o presente momento e qual foi esse caminho de solução que eu percorri. Então, logo na minha adolescência eu sempre tive uma sensibilidade muito grande no meu intestino, né? Não sabia muito bem o que era. Mais ou menos ali pelos 18 anos de idade, então eu tive uma crise, né, de gastrite nervosa, né, a qual fui fazer, buscar médicos, né, medicamentos, mas eu sabia que aquelas medicações e aquele processo eu teria que fazer para o resto da vida, porque eu estava apenas tratando os sintomas e não a causa, né. Foi daí que eu fui conhecer o Reiki, né. Hoje eu sou mestre Reiki, né, e estudo Reiki já fazem 14 anos. Então, desde essa época, eu comecei a receber Reiki e logo já fui fazer os cursos, né, com a minha mestre Denise. E daí, desde então, desse caminho que eu percorri, que eu fui estudando com o Reiki e me permitindo me autoconhecer, eu percebi, né, que o que causava essas dores físicas, essas dores no estômago, porque uma crise de gastrite nervosa, ela dá uma dor insuportável na boca do estômago, assim, é uma queimação, com dor junto, é uma mistura, né? E então eu pude começar a identificar o que era que causava. E na verdade não eram coisas fisiológicas. A parte fisiológica, que eram esses sintomas, essas dores, era só a parte final, né, desse problema. Então eu percebi que eu tinha muitos sinais e muito até agravados de ansiedade, por exemplo. Então pude perceber na ansiedade, no excesso de pensamentos, né, que vem também dessa ansiedade, e vários distúrbios, né, que estavam dando sinais e eu não havia percebido porque eu ainda não tinha conhecido nem estudado nada, né, que me mostrasse algo nesse sentido. Então, a partir desse caminho que trilhei junto com o Reiki, pude perceber o que é que estava causando. E não só essa ansiedade, né, estresse e as ações e as pessoas que eu convivia e a forma como eu agia, né, diante da vida também precisava de uma correção. Então, atrás de uma grande dor, existe uma postura, um comportamento a ser corrigido, né, a ser alinhado, a ser melhorado, né? Por mais que você faça qualquer tipo de terapia, qualquer tipo, né, de que você busque qualquer, né, recurso nesse sentido, todos eles que trabalham de uma forma séria, em algum momento, por mais que as ferramentas auxiliam, tem uma coisa que não extingue, é a tua parte. Então, nesse processo, né, que eu busquei me resolver e realmente me livrar daquelas medicações e resolver esse problema, essa dor que eu tinha no estômago e essa hipersensibilidade, eu tive que fazer e me comprometer. Fiz a minha parte, me comprometi com o meu corpo, com a minha vida, com o cuidado que eu tinha, né, com essa vida que eu ganhei tão preciosa, né, dos meus pais, com esse corpo, né, que Deus me deu nessa terra, nessa existência. Então eu precisava cuidar bem disso. Então eu me comprometi com ele, me comprometi a fazer o processo e a me desenvolver. Então existe uma responsabilidade, um compromisso, né, e uma mudança de postura e de atitude, né? Então, sim, mudei hábitos alimentares, melhorei, né? Já era muito ativa fisicamente, então não era uma pessoa sedentária. No entanto, a minha correção era no comportamento, né, nas minhas atitudes, na forma como eu via
a vida precisava corrigir. Então, eu precisei fazer esses ajustes, né? Esses excessos de preocupação, trabalhar a ansiedade, a forma como eu lidava com as coisas, eu precisei fazer um ajuste, né? Para então resolver de fato, né, essa gastrite nervosa, qual que depois desse período inicial dos primeiros cursos, eu nunca mais, né, tive nenhum problema, né, e nenhum sinal, nada assim de dor ou de qualquer coisa nesse sentido, né, depois desse caminho, né. Só que como era algo assim muito que já estava muito crônico, muito profundo, né? De uma dor vem outras dores, né? Então eu tinha dores de cabeça, muitas dores de cabeça, né? E as dores de cabeça, muitas vezes, não só vêm por excesso de pensamento, que também vem da ansiedade, excessos de preocupação, né? De várias coisas nesse sentido, mas também de uma tensão, né, que a gente coloca no corpo, né? Essa tensão deixa o corpo rígido e essa região aqui acaba endurecendo, criando contraturas. E ele impede que o corpo circule o sangue, então acaba dando com mais facilidade as dores de cabeça, né? Então, nesse sentido, né, eu tive que também fazer mais profundamente essa mudança de comportamento, de postura, ao sentar, ao alongar e principalmente, né? O que eu vou fazer com tudo isso que está na minha mente? Então eu fui buscar e perceber quais são os recursos que para mim são viáveis para resolver essa bagunça, né? Essa confusão que estão aqui. Então, busquei alguns recursos que para mim fizeram sentido, aliados, né, ao autoconhecimento. Então, eu comecei a pintar, né, a pintar quadros, a pintar tecido. A pintura me proporciona, né, esse esvaziar e esse organizar o que tem na minha mente, né. Escrever é algo também que me auxilia muito, né, eu tirar as ideias, os projetos, as preocupações da mente e pôr no papel. Vai perceber que boa parte das suas coisas que estão na sua cabeça, elas são muito maiores depois que você bota no papel e lê elas acabam ficando bem pequenininhas, né? Então, é um dos processos que me ajudaram, né? Então, seguindo nessas dores, depois que eu fiz esse caminho da dor do estômago, da dor de cabeça, né? Que eu consegui, assim, respirar e me alinhar nesse sentido, né? Eu segui minha vida, né? Segui estudando, mas segui minha vida. E os ciclos, eles vêm e vão, a vida é altos e baixos, né? Nada é estagnado, nada é constante, né? A vida tá sempre nessa onda, né? Então, depois de iniciar, né, junto na empresa com o meu marido, a empresa de transporte, a gente começou a trabalhar muito, começou muito a aumentar o serviço. E eu acabei esquecendo um pouquinho desse meu corpo, desse olhar para algumas partes, né? Continuava praticando atividade física e fazendo algumas outras coisas, mas essa parte de resistência física, eu achava que meu corpo dava conta, né, daquilo. Então, a gente começou num processo de que a empresa funcionava 24 horas e o corpo demanda, né, tu trabalhar direto, fazia pausas, claro, dormia, mas eram tempos muito curtos e a cabeça não parava, né. Então, isso foi me acarretando dores nas costas, né, dores de cabeça de vez em quando, mas principalmente um super cansaço excessivo, assim, de que a todo momento, quando eu parasse, eu poderia dormir horas e horas e horas, assim, tava sempre cansada. Então, eu fui sim no quiropraxista, fui cuidar das minhas costas, né? Fui fazer o procedimento que precisava para cada parte.
Fui no oculista para ver como é que tava a minha visão, para pôr um óculos de descanso, né, para não forçar tanto, que a dor de cabeça já estava vindo desse muitas horas sentada na frente do computador, olhando para a tela e sem se mexer, sem se movimentar, o corpo vai ficando tenso, tu vai resolvendo coisas ali, vai ficando tenso e tu não percebe. Quando tu percebe que o teu corpo tá tão tenso, ele já tá muito duro. E daí respirar e se alongar, né, vai demorar muito mais tempo e não dava o tempo que precisava para o corpo realmente soltar e relaxar. E assim eu segui por um bom tempo, como, né, talvez muita gente hoje vive essa rotina, às vezes é dirigindo, né, também. E eu ia no quiropraxista, aliviava, né, aliviou um pouco a cabeça, mas sabia que não era aquilo ali. Então eu precisei novamente corrigir uma postura, um comportamento e assumir um compromisso comigo, que aquilo daquela forma como estava não estava legal e que eu queria transformar aquilo de uma forma que tivesse alinhado com o que eu realmente quero para minha vida, né? Então fui buscar meios, né, de melhorar minha postura, alinhar a forma de trabalho para que eu não precisasse ficar tantas horas assim direto, organizar a rotina para ser mais produtivo, ter as pausas de descanso, né, fazer alguns exercícios mais de alongamento, começar a escutar o meu corpo, né? E à medida que a gente foi escutando o nosso corpo, que a gente foi fazendo essas mudanças de comportamento, foi percebendo que a forma como a empresa funcionava também não estava alinhada, também não estava ajustada. Começamos a buscar opções para mudar essa forma de trabalho, fomos buscar outras formas, outros tipos de trabalho, né? Outros negócios. E nesse longo período fizemos uma transição, né? Não me lembro agora quanto tempo foi, né? Que a gente fez um processo de vender empresa, né? Mudamos de cidade. Iniciei, então, há 6 anos como terapeuta, né? E desde então, né, venho trabalhando nessa área. Já estudava, né, há muito tempo, mas trabalhando profissionalmente com isso, ainda não tinha me aberto os olhos, né? Então foi aí que nessa busca, né, de alinhar o corpo, de estar bem, de estar plena, né, que eu cheguei nas terapias, né? Então foi num processo de muitas dores no caminho, né? Assumindo o compromisso e a responsabilidade com o meu corpo, com a minha saúde, né? Que eu me permiti olhar, né, para tudo isso e fazer os ajustes necessários, né? Porque eu tenho uma família, eu tenho filhos, né? E quem é pai, quem é mãe sabe que os filhos querem brincar, os filhos querem fazer atividades e o quanto que tu tá disponível para fazer isso com eles, quanto tu tem energia, disposição, quanto o teu corpo tá disponível, não só o corpo, mas a tua mente, né, que chega no final do dia exacerbada, cansada, exausta, que não dá conta, tenta dar conta de tudo, né, e não dá, porque não tem como dar conta de tudo, né? Tu não é um povo, tu não é um, a gente é um ser humano e o corpo é o nosso maior instrumento e a gente precisa olhar para ele. Então acaba se culpando no final do dia, no final de semana, que não acabou dando direito com os filhos, que não acabou dando atenção e acaba que quando tá no trabalho tá pensando na família e quando tá com a família tá pensando no trabalho. Nunca tá no presente, realmente vivendo aquele tempo, aquela situação, né? Então, o meu convite é perceber no teu dia a dia que tipo de dor hoje tu tá tendo no teu corpo, que grito que o teu corpo tá te dando para você escutar e tu perceber qual é a mudança de comportamento por trás dele. Que mudança de postura, né, de hábito que você precisa fazer um ajuste para
começar a melhorar essa tua qualidade de vida, para tu ter mais disposição para mais vida, para criar, para fazer coisas que tu sempre quis, né, para fazer aquilo que te agrada, que te dá tesão em viver, né? Então, o meu convite é esse, né, que tu não vai te arrastando pela vida como eu fiz algum tempo atrás, né? Que você se permita, se você está vivendo num período como esse, você se permita ir além disso, que existe uma escolha, que existe solução, e só depende, a parte tua é assumir esse compromisso. E a minha parte é, eu posso te mostrar um caminho de solução aonde você pode resolver, né, essas suas dores, aonde você pode ter recursos e ferramentas aonde você, assumindo essa responsabilidade, esse compromisso, vai perceber dentro de ti qual é a solução e o caminho para ti ter mais saúde, viver mais feliz, né, com mais plenitude. Então, o meu convite, né, nesse dia, para a gente fazer essa caminhada, né, você se perceber junto nesses conteúdos que a gente vai estar falando, de como começar a olhar para essa dor de uma forma respeitosa, amorosa, porque ela tá te trazendo um aprendizado. E é um aprendizado precioso, né? O que aquela dor tá querendo te mostrar, tá certo? Se fez sentido para você, o que tocou no teu coração, qual é o teu maior desafio? Coloca aqui nos comentários, né? Que a gente vai conversar, que eu vou responder. E se eu tiver algo que eu posso te pontuar, que eu posso te ajudar nesse momento, eu vou te responder. E se você lembrou de alguém que você gosta muito, que precisa escutar essa informação, compartilha, envia, né, mensagem direta para a pessoa, né, que pode ser que desperte, né, para uma vida com mais vida, com mais saúde. Espero ter podido contribuir um pouquinho, né, nem que seja uma gotinha assim na tua vida no dia de hoje, né? Se inscreve aqui no nosso canal para que você possa receber as notificações sempre que tiver um vídeo novo. Então a gente vai fazer um percurso, né, nas próximas semanas, falando um pouco mais profundo sobre as dores. E na próxima semana nós vamos estar falando das dores emocionais, né, que é um segundo estágio, que geralmente, né, muitas dessas dores físicas, as emocionais, são a causa delas. Então, beijo no coração e nos vemos no próximo vídeo.